O Vitor Saad, ele também está colocando assim, que vê muita gente implementando specification em cima de policy, com strategy ali. É complicado, eu vejo, assim, por exemplo, do que eu vejo, de muitos exemplos que eu vejo na internet também, Vitor, eu vejo a galera justamente trazendo o specification direto para dentro da entidade, sabe? Criando a especificação, por exemplo, ali no construtor da entidade, e aí automaticamente já está falando que toda vez que aquela entidade é criada, aquela mesma especificação é criada, e a gente sabe que a especificação ela depende do contexto. Então, a entidade ela existe aqui, a regra de negócio ela existe aqui, que é o que você tem, a especificação que você criou, e você tem várias visões. Por exemplo, se eu quero obter veículos que tenham status, um veículo ativo, um veículo válido, possui uma série de características. E se eu quiser obter os inválidos? Eu não consigo mais, eu tenho que alterar a especificação, eu tenho que adicionar um laço ali, eu tenho que botar um if else para determinar quanto que eu vou usar cada uma. E outra coisa, você tem cenários diferentes, você tem regras que são aplicadas às vezes na criação, às vezes você tem regras que são aplicadas só na edição, porque quando você cria algo, uma entidade, em várias situações, algumas regras elas não existem, até que a entidade seja criada. E você começa a acumular muita complexidade em cima. E a gente não quer complexidade, a gente quer reduzir a complexidade. Né? Então, reduzir a quantidade de dependências externas, reduzir a complexidade de implementação do padrão. Né, Adriano? Pois é, então, um ponto importante que o Martin ele deixa bem claro num artigo que ele escreveu junto com o Eric Evans, que né, foi quem idealizou o padrão, é que specification é para seleção de objetos. Né? Ou seja, ele diz se um objeto está coerente com as regras que você definiu, assim. E usar a specification como ferramenta de validação tem uso, né? Não é consenso, mas sim, né, pode ser usado. Agora, é importante a gente considerar que a estrutura de um método, eu vou abrir aqui, Douglas. Eu Sim, acho vamos que para o exemplo. eu vou mostrar o código, que eu acho que fica mais fácil de mostrar para o Vitor que a estrutura do método ela é composta de várias partes. Né? Então aqui, gente, esse aqui é um exemplo, acho que assim fica bom. Aqui é um exemplo de um projeto nosso, né? um projeto de teste, aqui é um gestor de fábrica de software. Então, aqui nós estamos usando especificação. Né? Então, aqui ele quer saber, para eu adicionar essa release para ser faturada, né? Aqui eu estou criando a minha rotina, minha nota fiscal, digamos assim, né? A minha fatura. E aí, aqui eu estou adicionando a release a essa fatura, né? Para eu cobrar, a release está aqui, a especificação está aqui, né? Então, e aqui eu vou verificar se ela pode ser faturada. Só que, olha só o impacto da especificação aqui. Olha a quantidade de coisas que eu estou fazendo. Essa parte aqui do método, a gente considera as pré-condições. Esse método ele está estruturado mais ou menos na linha do Design by Contract, ou seja, a gente tem as pré-condições, se elas forem atendidas, no caso, se eu puder carregar a minha fatura, então, beleza, eu sigo. Eu tenho a release que eu estou querendo pagar? Tenho. Beleza, então, com base nesses objetos, eu vou criar a agregação que vai operar nessa fatura. Né? Essa agregação é o que a gente está usando para encapsular. Né? Aqui não é o ponto. Né? Se vocês quiserem que a gente fale de agregação, por favor, comentem aí. Né? Mas, então, assim,
E aí eu estou passando a regra, a especificação, que é a regra de negócio, para o método na minha agregação, que vai efetivamente a agregação, o código fica limpo, ele vai basicamente verificar se aquela entidade satisfaz a regra da especificação que eu passei. Se satisfaz, ele executa a operação tranquilo e aqui ele só acumula as falhas, né? Mas é basicamente E isso escala porque não muda, né? exato, exato. E então, assim, quando a gente fala de policy, aí a gente já se aproxima meio que dos code contracts, né? Ou seja, daquela condição que precisa ser atendida, né? Mas aí depende de como toda a estrutura está montada. Usando especificação, a gente consegue deixar bem explícito no meio do código, né, a regra que está sendo utilizada. A regra ela vai ter um nome ligado ao negócio de forma clara e, inclusive, a gente vai saber no passo dentro do processo o que o momento que aquela verificação está sendo feita. Ou seja, eu estou verificando se a release pode ser faturada no momento de adicionar a release à fatura. Ou seja, quando eu vou na história e eu olho os passos que foram pedidos para eu implementar, principalmente se eu tiver usando, até porque specification pode ser usada como ferramenta de requisito também, né? Tem o specification by example, inclusive, né? Ou um BDD da vida, né? Então fica fácil de eu bater a especificação executável lá, ou seja, a história, ou enfim, o requisito, com o que está implementado de forma bem clara e objetiva, sem precisar decorar, sem precisar herdar, né, sem ocultar nada do desenvolvedor, né, facilitando e agilizando o custo de manutenção das rotinas, né?